bom dia, gente linda, maravilhosa. Vamos para o nosso clube do livro. O poder da autorresponsabilidade. Estamos no primeiro dia, né? Então nós vamos ler esse livro aqui, super pequenininho, super fácil, com muito conteúdo, com muito exercício. Então eu te convido a pegar papel e caneta, tá? A gente faz o clube do livro 7 horas da manhã para você aproveitar esse momento de quietude, né? E bora para a nossa leitura. Vamos lá. Poder da autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Tem o momento da dedicatória, leiam, né? Tem a apresentação dele, leiam. E ele é um livro que tem 9 capítulos, 10, porque tem uma mensagem final e um exercício final. E aí, o que eu aprendi lá na escola, né? Que sempre comece pela introdução. Não comece direto lá no primeiro capítulo, não, começa pela introdução, porque na introdução vai ter um resumo do que você fazer com este livro. É o momento que o livro te encanta que você decide, quero ou não quero ficar com o livro, né? Então vamos lá para a nossa introdução do livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Por que ler este livro? Tem-se percebido que pessoas com um elevado nível de inteligência emocional possuem uma extraordinária capacidade de realizar seus sonhos pessoais e profissionais de maneira equilibrada e consistente. Afinal, ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo e com os outros de forma harmoniosa, construindo redes de relacionamento e trabalho, confiança, realizações e talentos que no conjunto constituem a sabedoria humana. A inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida, como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam. Esse é o maior objetivo deste livro, por meio de temas que combinam competências emocionais e autorresponsabilidade, descortinar as fragilidades e inteligências do leitor e fazer com que ele assuma total responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles quais forem. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching integral sistêmico, pude comprovar essa receita infalível. O ato de se responsabilizar por tudo que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude. E lembrando o livro anterior, responsabilização é muito diferente de culpa. Porque quando você tá com aquele sentimento de culpa, você fica preso nele, né? A culpa te prende, a culpa te aprisiona. Quando você se torna responsável, você fala, ok, errei. E o que eu posso fazer aqui para melhorar isso? E como eu posso fazer para não errar novamente? Então é essa a grande diferença entre responsabilização e culpa. Lógico que eu vou tomar meu café, né? Cafezinho com cardomona hoje. E estou disposto a levar sua vida e esse método, essa consciência que aplico em minhas sessões individuais e em meus treinamentos de coaching. Esse é um dos livros que é exercício para os meus clientes no método TED. Porque quando a pessoa assume a autorresponsabilidade, ela faz mágicas na vida dela. Esse livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar para atingir seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo nessa jornada. E esse alguém é você, apenas você. E de certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos,
das correntezas e das tempestades, mas estamos no comando do barco de nossa vida e podemos usar todas essas variáveis a nosso favor. Assim cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa, buscar os mantimentos necessários, os mapas e as cartas náuticas que o guiarão de onde está até onde deseja chegar. O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. E quantas vezes esse barco da sua vida você está deixando que a sua mãe navegue por você? E todas as vezes que você vai tomar uma nova decisão, tem lá a sua mãe na sua mente falando que você não dá conta. Quantas vezes na sua vida quem está navegando nesse barco não é você, é seu pai? E aí você vai tentar algo novo e aí ele fala que não dá certo, que você começa tudo e não termina, né? Quantas vezes esse barco, quem tá navegando por você é seu marido, né? Que tá lá, pra que isso? Pra que estudar tudo isso? Você já estudou um monte de coisa, não viu o dinheiro voltar? E aí você desiste de navegar. Você navega de outra maneira, tentando fazer, mas não fazendo de fato. Porque, na verdade, quem tá dirigindo o seu barco são essas pessoas. E como seria se você agora assumisse o controle total do seu barco, da sua vida. E falasse, ó, papai e mamãe, marido, e todas as pessoas. Eu agradeço. Vocês dirigiram o meu barco enquanto eu não tinha visão, enquanto eu estava adormecida. Mas agora eu acordei e eu tomo a responsabilidade do meu barco de vida. E tudo que não permita isso, bora destruir e descriar? Sim, pode POC. Se você é essa pessoa e esta é a sua busca, atravessa-se e descubra um mundo de possibilidades e conquistas oferecidas pela autorresponsabilidade. Descubra e desperte todo o poder que existe dentro de você. Quais ganhos no campo da inteligência emocional você terá? De acordo com a supervalorização da inteligência racional, a ciência moderna, o dia a dia nas empresas e a prática de vida nos mostram que a inteligência emocional é a mais importante do que a cognição, a intelectualidade e o conhecimento. Depois de levar milhares de alunos a aplicar a autorresponsabilidade, posso afirmar que os ganhos no campo da inteligência emocional são incontáveis. E aí, já estamos no capítulo 1, como tudo começou. Eram 7 horas da manhã de 1 de setembro de 1997. Quando o despertador tocou, abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando. Mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã. E diga-se de passagem, uma vida nada interessante. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com um negócio próprio que ia mal a pior, distante da família e dos amigos. A pressão arterial estava elevada e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele momento. Isso daí é a história do Paulo Vieira, tá, gente? Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei o meu café da manhã como se fosse um príncipe. Cabeça altiva e sorriso no rosto, vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas que eu decidira os negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio.
Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras, até que me deparei com um pequeno livro vermelho escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda, Roberto Chiachik. Nele, deparei-me com um texto que falava sobre o mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de forma extraordinária. Ali, a minha chave ligou. Os faróis se acenderam e comecei a andar. Porém, daquela vez, na direção certa. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida, uma vida extraordinária. A história de Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens, apesar de toda sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela. Sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novos estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina, filha de Assopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Sosso o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai desesperado aceitou de bom grado a proposta, deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com o qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas. Desta vez, o Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da sua mulher, teve o cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Olha só como ele era. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar no topo, a pedra rolava a montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a minha conquista. De forma sistemática, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento, e isso era o que me prejudicava. Entendi sobretudo que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos.
Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu viesse de forma diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo meu maior sabotador. E aí é o que a gente ouve, né? Eu vou falar a gente, porque tem terapeutas aqui, dos nossos clientes. O que te impede? Eu mesma, porque eu sou meu próprio sabotador. Tá, se é você mesma, então arruma, né? Por outro lado, fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar a atenção e me sentir amado. Olha só, ele percebe que além dele se boicotar, ele se boicotava para chamar a atenção e para sentir amado. Por que você está... Tem um pelo aqui que tá me incomodando. Se boicotando. O que está por debaixo do boicote? De quem você quer atenção? De quem que você quer o amor? Que tá fazendo você se boicotar? Eu literalmente me boicotava. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso. Afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. O novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado. Eu. Contudo, como sempre digo, o melhor estava por vir. Certo dia eu viajava com 2 amigas. Quando batemos o carro e um poste caiu dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios dos postes faiscavam. Foi um momento de desespero. Parecia que a morte nos rondava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens, empurrar a porta e tirar a motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto, e só então eu me dei conta de que nós 3 estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo aos 29 anos para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as 2 amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti e até mesmo esses acidentes de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programas mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisa da Unicamp, Helenice Ferrari. Bora lá. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Então, vamos lá. Plasticidade neural é a capacidade do seu cérebro de desenvolver novas conexões entre seus neurônios a partir da experiência e do comportamento, tá? Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro.
É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos. E o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável. Uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracassos. Após um ano desse renascimento, me vi dono de um negócio próspero, casado, com um patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro, cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando sucesso pessoal e profissional. Quem não quer, né? Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada para a vitória. Caminhada essa que continuo e continuarei por toda a vida. Hoje, meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meias maratonas. Tenho mais e melhores amigos e a minha empresa onde eu também aplico e ensino a autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários. E ele tá falando aqui uma coisa que a gente viu no livro anterior e que eu também vi na classe de Alegrias nos Negócios, né? Sobre você capacitar os seus funcionários com as ferramentas que você utiliza, né? E a Tatá fala muito sobre isso, sobre você utilizar as ferramentas também em você. Então, você tá reservando aí 30 minutinhos para utilizar as suas ferramentas em você? Você tá reservando aí uma vez por semana para você capacitar esses funcionários naquilo que você tá aprendendo, naquilo que a sua empresa acredita, naquilo que você trabalha, né? Porque não adianta você ter um marketing desse mundo se você é uma pessoa que acredita na energia. E aí você fala, não tá fluindo tal coisa. A pessoa parece papo de louco. É sobre isso, é sobre você trazer a consciência daquilo que você tá trabalhando para as pessoas que estão trabalhando para você. Meus parceiros. Já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e da América do Norte. Atualmente consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS, Coaching Integral Sistêmico. Curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e mais forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa, fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas outras pessoas. Venha comigo, né? Porque assim, o Paulo Vieira, ele fala de uma vida extraordinária. O Wendel Carvalho fala de uma vida épica. A Aline Carvalho, ela fala de uma vida legendária. Uma vida nota 10. E a trilha para nossa vida nota 10, ela vai começar agora em fevereiro, dia 28 e 29 de fevereiro, tá? O nosso encontro do nosso aulão, uma vida legendária, uma vida nota 10, ela vai ser agora no
no dia 28 e 29 de fevereiro, a 12:30. Por quê? Pra você, naquela hora do almoço, naquela hora que você dá uma paradinha, você adquiriu o conhecimento, né? Pra que fazer almoçar lá, vendo o jornal Pinga Sangue? Não, bora almoçar aprendendo, adquirindo um novo conhecimento. E já podemos ir para o capítulo 2, identificando o seu estado atual. Tenho feito essas perguntas a milhares de pessoas durante o Método CIS e outros treinamentos que ministro. Agora gostaria de fazê-las a você. Como está a sua vida? E, gente, olha só. Depois que eu conheci o Access, ficou muito claro que as pessoas que acessam a inteligência são as pessoas que ficam nas perguntas, né? Nós vimos lá no livro que os milionários, eles fazem perguntas. O final do livro, o que ele tem? Perguntas. E aí, o Paulo Vieira, quando vai falar sobre crenças, a primeira coisa que ele faz é perguntas. Então, bora incluir todas essas perguntas e criar uma vida poderosa. Legendária, né? É que a minha Nutri já usa a palavra poderosa, ela chama a gente de poderosos. Agora eu gostaria de fazê-las. Como está a sua vida? Como estão seus sonhos e objetivos? Você tem sido próspero ou limitado? Realizado ou frustrado? E ainda mais, como será seu futuro se continuar a viver como tem vivido? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas busca um fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas, mas elas esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é a trajetória, o caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. Ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. E mais uma vez, Axis é maravilhoso, porque Axis fala sobre você viver na leveza, na facilidade, na alegria, na glória. Você receber do desconforto, mas na leveza, na facilidade, na alegria e na glória. Por quê? Para curtir a trajetória. Para sair daquela mentira que te contaram, que você tem que sofrer para ganhar dinheiro, tem que se matar de trabalhar para conquistar as coisas, né? Que tem que abrir mão dos seus prazeres, do que te deixa feliz, para conquistar os seus objetivos. Não, minha amiga, não. Você pode fazer tudo isso com facilidade, alegria e glória, curtindo a sua trajetória. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir para a China, preciso saber onde estou hoje, pois dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. Se eu estiver em São Paulo, a rota será uma. Se eu estiver em Porto Alegre, outra. E se estiver em Londres, outra diferente. Vai ser bem mais fácil. O destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados e etc. Daí a grande importância de saber onde está sua vida hoje, não apenas em linhas gerais, mas em cada uma das áreas. Como nós podemos definir uma rota se não soubermos onde estamos? Como eu posso melhorar meu casamento se eu não sei como ele está verdadeiramente? Eu tenho poupança, dívidas, organização financeira? Como eu posso melhorar minhas finanças sem ter consciência de onde elas estão? Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Esse é o primeiro desafio e, portanto, é o nosso primeiro exercício. Então, aí vem o exercício 1, tá? E nesse exercício 1 é: como está a sua vida hoje? Em cada área, escreva pelo menos 2 linhas para cada item: familiar, profissional, saúde, social, financeiro e emocional.
E eu fiz um curso do Paulo Vieira e ele falou que isso também é nas empresas. Muito empresário não tem coragem de escrever como que tá a vida da empresa hoje, né? E ao negar isso, você tá se negando de reconhecer qual vai ser a sua trajetória. Então, como que você quer atingir os objetivos da sua empresa se você não reconhece como ela está hoje? E isso vai ser o diferencial lá no nosso Uma Vida Nota 10, tá? No nosso último módulo, nós vamos falar de você empreendedora, de você empresa. E aí, 7h30, acabamos aqui no exercício 1. Amanhã, às 7 horas, a gente se encontra. Eu vou colocar lá já no nosso clube do livro essas questões que estão aqui no livro, esse exercício, para vocês refletirem e para vocês fazerem. Coloque as respostas para mim lá na nossa comunidade, tá bom? É importante isso para eu conseguir fazer esse clube do livro mais voltado ainda para te ajudar. Ok? Ai, Aline, eu tenho vergonha. Me manda no PV, mas me manda as respostas do seu exercício. Um beijo, pessoal, e até amanhã. Ô, gata linda. Que tem uma humana malvada que briga com ela. A humana vai começar a colocar uma almofadinha no colo pra você deitar, tá bom?